Glória a Deus! Que bom estarmos aqui novamente para tratar de assunto relevante diante de Deus, que seja o Senhor a falar aos nossos corações. Queremos tratar nesta noite a respeito do Tribunal de Cristo. Esse é o título da mensagem desta noite, o Tribunal de Cristo. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu infinito e imenso amor para conosco. Obrigado por tudo quanto o Senhor já realizou em nossas vidas. Fala ao nosso coração, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu quero começar com você, aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 10. A palavra de Deus diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, há muito cristão apavoradíssimo com a expectativa de chegar no céu e no dia do tribunal de Cristo, ele ser publicamente envergonhado, porque ali vão dizer tudo o que ele pensou, tudo o que ele falou e tudo o que ele fez de errado. É um engano pensar assim. Observe comigo o que diz o Evangelho de João, no capítulo 3 do Evangelho de João, João capítulo 3, versículo 18. Diz assim: quem nele crê, está falando do Senhor Jesus Cristo, quem nele crê não é julgado. Não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados, os nossos pecados, eles já foram todos julgados na cruz do Calvário. Por isso que aqui no versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado. Não há mais esse julgamento para nós. Há o julgamento do tribunal de Cristo, que nós vamos ver qual é. É o julgamento das obras. Das obras que nós iremos, que nós realizamos aqui na terra. E nós vamos ver em que sentido nossas obras são julgadas. Mas este julgamento dos pecados não é para nós. Os que serão julgados são aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não receberam a Jesus como seu Salvador e Senhor. Não é o nosso caso dos que já recebemos a Jesus de verdade e fomos salvos. Fomos salvos. Não iremos mais passar por este julgamento. Então, de que julgamento estamos tratando aqui? Abra ainda comigo então a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 3, versículos 11 a 15, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento está tratando, nós seremos julgados pelas obras, as obras que ele determinou que fizéssemos, as obras de sermos semelhantes a Jesus no caráter e de ganharmos vida e fazermos discípulos para o Senhor, até constituir nações espirituais. Esta é a obra.
Não é quanto aos pecados, é quanto ao propósito que nós seremos julgados. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. O que é que você está edificando? Ouro, prata, pedras preciosas, ou você está edificando madeira, feno e palha? Lá no tribunal, então a obra se manifestará, será manifesta. Pois o dia com D maiúsculo, é o dia do julgamento no tribunal, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. É o fogo que vai revelar. O fogo pega a madeira queima a madeira, queima o feno, queima a palha. Mas ele queima o ouro? Não, ele purifica o ouro. Ele queima a prata e as pedras preciosas? Não, ele purifica. Então, o fogo, as dificuldades pelas quais nós passamos, as tribulações pelas quais nós passamos, elas melhoram aqueles que realizam, por amor a Deus e por amor aos homens, a obra de Deus de ganhar vida, fazer discípulos e constituir nações espirituais. Mas aqueles que se ocupam apenas de si, aqueles crentes que só pensam em si, nas suas famílias, aqueles crentes que até quando fazem a obra de Deus, não é por amor a Deus e ao próximo, mas para aparecer, para ganhar dinheiro, por outro motivo que não seja a glória de Deus, então eles estão edificando madeira, feno e palha. A pessoa aqui, ela não vai ser julgada para ir para o céu ou inferno. Isso não acontece mais. Todos os crentes em Cristo Jesus, crentes verdadeiros, nascidos de novos, vão para o céu e depois voltarão com Cristo para a terra para estabelecer o governo do Messias sobre toda a terra. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Vai provar qual é. A obra que então fica purificada é a obra de ouro, de prata ou pedras preciosas. A que se queimar será obra de madeira, feno ou palha. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Qual será o galardão? Aqui eu vou fazer a minha suposição. Não quero que você creia como é uma revelação que eu recebi. Não. Eu suponho apenas. A minha, e eu penso que eu tenho a mente de Cristo. A minha suposição de galardão é, quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus discípulos, ele ressuscitou num corpo, não foi ainda no corpo glorificado, ele ressuscitou no corpo imortalizado. Ele só foi glorificado depois que ele se assentou no trono da glória e liberou o Espírito Santo para a igreja. O Espírito Santo só foi liberado no dia de Pentecostes porque foi ali que Jesus foi glorificado. Você vê a diferença entre o Jesus imortalizado, foi aquele que ressuscitou e andou no meio dos discípulos, e o glorificado foi aquele que já apareceu a João em Pátimos, na ilha de Pátimos. Aquele Jesus glorificado, João não pôde suportar a presença dele, ele caiu no chão, perdeu as suas forças. Ora, João tinha estado na presença do Cristo imortalizado,
Mas agora, na presença do Cristo glorificado, ele não pôde estar. E não pôde olhar, porque o rosto do Senhor Jesus brilhava mais do que o sol do meio-dia. As palavras que saíam da boca do Senhor eram como o barulho de uma cachoeira, de uma catarata. Era o barulho de muitas águas, diz o livro do Apocalipse. Então, o galardão é você receber o corpo glorificado. Você recebe o imortalizado na ressurreição dos mortos. Vamos ter um encontro com o Senhor. Depois do tribunal de Cristo, poderemos receber então o corpo glorificado ou não. Os que forem vencedores no tribunal, esses receberão o corpo glorificado. Se permanecer a obra de alguém, versículo 14, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Sofrerá ele dano. Qual seria o dano? A perda do corpo glorificado é um dano infinito. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vai ter o mínimo, que é o corpo imortalizado. Vamos ver aqui um outro texto. Você vê o que foi que você verificou neste texto aqui, de 1 Coríntios 3, 11 e 13. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além de que foi posto qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edificou sobre o fundamento é ouro, prata e tal, então o que nós vemos aqui é a fidelidade em edificar sobre o fundamento. Seremos julgados por nossas obras. Quanto à fidelidade na edificação sobre o fundamento. E segundo, veja ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5, que diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, que são as coisas que os inimigos de Deus fazem, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Desígnios do coração, motivação. Por que motivo você está fazendo a obra de Deus? É para aparecer diante dos homens? É apenas para ser o tal, para enriquecer, outro motivo qualquer? Ou você está realizando a obra por amor a Deus e ao próximo? Que essa é a motivação correta. Então seremos julgados pela nossa fidelidade em construir conforme a palavra de Deus, em cima do fundamento que é Jesus, e pela motivação do nosso coração, pelos desígnios do nosso coração. Esse será o julgamento. E o prêmio será o corpo glorificado para aqueles que edificarem fielmente sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus. Amados, não fiquem mais, primeiro, apavorados com o julgamento pelo pecado, que já foi feito uma vez por todas. O pecado já foi julgado sobre Jesus na cruz do Calvário. E se empenhe em ser fiel e pela motivação correta, e você então vai verificar que mesmo agora, antes de chegar no tribunal, a sua vida já será grandemente beneficiada. Covid não matará você,
As desgraças podem chegar, mas você as vencerá por fé e você se estabelecerá na vida abundante. Porque aquele que fez a promessa não falha jamais e garante a promessa porque vive para sempre e porque a sua palavra é a verdade. Fique com Deus, o Senhor é contigo, as bênçãos do Senhor estão sobre a sua casa e ali, na sua casa, se você crer e estiver nesta batalha da forma correta, mal nenhum te destruirá. O Senhor é contigo. Em nome de Jesus, amém.